Olá, pessoas, olá maravilhosas, seja muito bem-vindo a esse vídeo, tanto que vocês pediram e eu consegui gravar esse vídeo onde eu vou mostrar o passo a passo para você fazer esse cestinho do Sonic que eu compartilhei lá no meu Instagram, inclusive já me segue aí, @arte.em.si.ateliê. Vocês pediram muito e esse é o tipo de presente que eu dou para os coleguinhas do meu filho. Então a gente vai usar de material aí uma agulha de acabamento, uma agulha respectiva à espessura do fio. A gente vai usar esse gráfico aqui para poder fazer o desenho, uma cola, uma tesoura e a gente também vai usar fio de malha nas três cores diferentes: azul, bege e branco. Esses dois aqui são restinhos de fios, já esse daqui é da marca Abraço e eu vou abrir esse rolo aqui com vocês. O que vocês precisam se atentar aqui no caso dos fios é sobre a espessura. A espessura do fio precisa estar muito parecida. Então, os três fios não precisam ser da mesma marca, porém, eles precisam ter uma espessura muito semelhante. É isso que vai ditar se o cesto vai ficar estruturado e se não vai ter nenhum problema de ficar fio mais fino ou fio mais grosso e ficar feio esteticamente. Então a gente vai começar aqui testando a agulha. Eu testei uma 8 mm, não deu certo, resolvi pegar a 9 mm. A gente vai fazer um anel mágico e vai colocar 6 pontos baixos aqui dentro desse anel, tá? Se você é iniciante, está começando agora, não sabe fazer o anel mágico, nem os pontos básicos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist para iniciantes para você treinar o TTM, tá bom? Agora você vai puxar o fio do anel e a gente vai fazer agora um fechamento que eu chamo de fechamento super invisível. Então eu puxo aqui essa laçada, venho aqui na cabecinha do primeiro ponto, coloco a agulha de trás para frente, puxo essa laçada lá para trás e agora eu vou passar o crochê por dentro dessa laçada, ó. Então da minha esquerda para a direita, passei o crochê por dentro, separei aqui o fio do anel mágico e o fio do rolo. Eu vou puxar o fio do rolo, ajustando ali até ficar bem certinho o fio. Vou puxar esse fio para trás, vou pular 1 ou 2 pontos, vou colocar a minha agulha bem no centro e vou fazer o que eu chamo de falso ponto baixo. Então eu puxo aqui o fio, trago para frente, ajusto a laçada, depois eu laço o fio e fecho. Agora a gente vai começar a fazer a segunda carreira. Nessa segunda carreira, eu vou fazer aumento em todos os pontos, ou seja, eu vou fazer 2 pontos para cada ponto que eu fiz no anel mágico. E eu não vou esconder o fio do anel, porque eu gosto de deixar ele para poder fazer o acabamento depois, caso abra mais esse buraquinho. Então ali eu tinha 6 pontos, mais o ponto do anel ficou com 7 pontos. Nessa segunda carreira eu fico com 14, né? Porque é múltiplo de 2. Vou fazer novamente aqui o fechamento super invisível, ó. Puxei a laçada, joguei ela lá para trás. Depois eu passo o crochê da esquerda para a direita dentro dessa laçada. Separo o fio do anel e puxo o fio do rolo ajustando ali. Vou acomodar o fio por dois, aqui 2 ou 3 pontos. Introduzo a minha agulha no centro do ponto para fazer como se fosse um ponto centrado. Puxo o fio aqui para frente e vou fazer o que eu chamo de falso ponto baixo. Nessa terceira carreira, a gente vai fazer o que eu falo um sim, um não. Se eu comecei aqui com um ponto sozinho, no meu ponto do lado eu vou fazer um aumento, ou seja, eu vou fazer 2 pontos juntos. Então são 2 pontos baixos juntos. No próximo ponto, um ponto sozinho. No ponto do lado, 2 pontos juntos. Então, um aumento. E assim eu vou intercalar até o final da carreira, tá? Um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Cheguei aqui no final, mais uma vez, o fechamento super invisível. Então, puxo a laçada, estico ela bem, puxo com a agulha lá para trás, passo o crochê de dentro, né, da esquerda para a direita, separo o fio do anel mágico e puxo o fio do rolo até ajustar. Trago aqui para trás o fio, pulo 2 ou 3 pontos, introduzo a agulha no centro do ponto,
laço o fio, puxo para frente e faço um falso ponto baixo. Nessa quarta carreira agora eu vou inverter o que eu fiz na terceira. Aonde era aumento, eu vou colocar ponto sozinho, onde era ponto sozinho, eu vou colocar aumento. Então aqui eu comecei com um ponto sozinho, em cima do ponto sozinho eu vou fazer um aumento. Agora do ladinho eu tenho um aumento, que são dois pontos juntos. Eu vou fazer um ponto em cima de cada ponto do aumento. No ponto do lado, ó, que é do lado desse aumento aqui, eu vou fazer outro aumento. Então, eu vou intercalar o oposto do que eu fiz na carreira de baixo. Onde era aumento, eu vou fazer ponto sozinho, e onde era ponto sozinho, eu vou fazer aumento. É só intercalar que não tem erro. Cheguei no final dessa carreira, eu fiz mais um fechamento invisível e fiz uma outra carreira sem aumentos nenhum. Então, essa quinta carreira, ela não tem aumentos. No total, eu vou ter aqui 28 pontos baixos. E agora já vou fazer a carreira de finalização. Então, eu passo a minha agulha de frente para trás, laço o fio, trago ele para frente e já pego essa laçada e jogo dentro da laçada que está na minha agulha. É como se eu tivesse feito um fechamento com ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer ponto baixíssimo para cada ponto da carreira da base. Isso serve para quê? Para deixar essa base mais estruturada. E quando a gente for subir a carreira, né, subir as paredes dessa base, a gente vai subir por esses pontos. Olha a diferença que dá o lado que eu já fiz o ponto baixíssimo e o lado que eu não fiz o ponto baixíssimo. Então, esses pontos baixíssimos, agora não lembro se eu falei ponto baixo ou ponto baixíssimo. Se eu falei ponto baixo, me desculpe, mas o que a gente está fazendo aqui são pontos baixíssimos para para você poder colocar estruturação nessa base. Cheguei aqui no final, ó, onde eu fiz meu primeiro ponto baixíssimo, acabei aqui, esse foi o primeiro e agora o último. Eu vou cortar o fio e vou fazer a finalização contínua. Preste atenção que essa finalização é onde as pessoas mais erram, tá? Você puxa o fio todo para frente e agora com a agulha de acabamento, você vem aqui e passa por baixo do primeiro baixíssimo que a gente fez. Joga o fio lá para trás, depois vem com a agulha por trás, aonde o fio saiu, ó, e vai puxar o fio de volta. Ele saiu pelo mesmo buraco, você vai voltar o fio pelo mesmo buraquinho que ele saiu. Agora a gente tem o fio lá para trás e a gente tem que fazer a finalização contínua na lateral também. Então você vai puxar o fio para o meio do ponto, para o meio da cabeça do ponto e vai fazer a mesma coisa para tapar esse buraco. A gente encontra aqui a cabeça do ponto, laça o fio, joga lá para trás e depois volta com o fio no mesmo buraquinho que ele saiu. Só que aqui a gente vai pegar essa parte de trás da cabeça do ponto aqui, que é para não marcar a peça. Então, tá vendo? Tem que voltar de novo. Então, eu peguei aqui por trás até chegar no buraquinho onde o fio tá saindo. Vou puxar o fio lá para trás. Se você sentir dificuldade para fazer essa finalização contínua, volta aqui, aperta na engrenagem que tem aqui no vídeo e diminui a velocidade para você ver certinho aonde que eu coloquei a agulha para você fazer direitinho, tá? Depois você vai esconder o fio, tanto o fio do anel, né, quanto o fio aqui do acabamento. Vai colocar um pinguinho de cola e pronto. Agora a gente vai começar a conduzir já o fio bege, tá? Então o que que eu faço? Eu apoio o fio bege em cima aqui. Vou pegar o fio azul, colocar no meu dedo. Vou pegar a minha agulha e vou passar por baixo do ponto baixíssimo, qualquer ponto baixíssimo aqui da minha base. E aí vou puxar o fio azul, o fio bege está escondidinho ali no meio, eu laço e fecho no falso ponto baixo. Para fixar agora esse fio bege e ele não sair, eu vou pegar minha agulha de acabamento e vou girar ele aqui por alguns pontos, ó. Então, vou girando ele por alguns pontos para ele ficar bem fixo aqui e não escapar. Vou fazer a mesma coisa com a outra ponta que é do fio azul, para não escapar. E eu pego sempre na parte de trás da cabeça do ponto, que é para não atrapalhar. Agora eu vou fazer aqui, ó, bem pertinho para você ver. Peguei no ponto baixíssimo
e fechei o ponto. Então, eu passo a minha agulha por baixo desse ponto baixíssimo que eu fiz no acabamento da base. É por esse ponto baixíssimo que a gente fez no acabamento que a gente vai subir a parede. Isso vai deixar a peça mais estruturada. Nessa primeira carreira aqui, ó, a gente vai fazer 13 pontos baixos na cor bege, tá? Então, eu vou vir andando com o meu fio azul até mais ou menos o centro dessa base. Então, eu comecei ali, ó, eu vou andar mais ou menos até aqui no fio azul para começar a puxar o fio bege e já fazer a primeira carreira com os 13 pontos beges. Agora, olha só como eu faço a troca da cor. Eu puxo o fio azul como se eu fosse fechar o ponto, só que na hora eu não fecho com azul, eu fecho com o bege. Isso já faz com que eu comece com o bege. Agora eu vou conduzir o fio azul, vou puxar o bege e vou fechar com o bege. Agora eu vou fazer aqui 13 pontos nessa cor bege e quando chegar no 13º ponto, eu não vou fechar com o fio bege, eu vou fechar com o fio azul para voltar a usar o fio azul. Então, essa é a forma que você vai fazer para trocar a cor no fio conduzido, tá? Essa técnica pode parecer um pouco difícil, mas depois que você pega o jeito, você vai ver que é uma técnica muito boa, que dá para fazer muitos desenhos usando essa técnica do fio conduzido. Vai ajustando o cestinho para não fechar. Então, aqui eu tenho que fazer 13 pontos, tá? Falta mais dois. Ó, agora eu vou fazer o último. Coloco a agulha, laço o fio bege e trago para frente. Só que eu não vou fechar com bege. Eu vou fechar com o azul, que é a troca de cor, ó. Vou fechar com o azul e assim eu finalizei o bege e agora eu vou fazer azul novamente, conduzindo o fio bege até chegar lá no finalzinho da carreira, tá? Pra gente poder fazer o fechamento e começar a próxima carreira. Então, agora vou conduzindo aqui até o final. Então, eu cheguei aqui no final, eu vou fazer o fechamento invisível e vou mostrar como que você vai conduzir o fio para fazer esse fechamento, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro ponto que a gente fez. Aqui a cabecinha do ponto, eu vou colocar a minha agulha de dentro para fora. Pego o fio, jogo lá para trás. Vou ajustar aqui para deixar bem pouquinho esse fio para não sobrar muito. O fio que eu tô conduzindo, eu vou passar aqui, ó, no meio. E agora eu vou colocar aqui a minha agulha, pegando no centro desse ponto baixo centrado, passando por baixo do fio que eu tô conduzindo. Então, eu vou descer a minha agulha pra baixo, ó, que daí eu consigo colocar ela atrás desse fio que eu tô conduzindo. Aí, eu pego o fio da cor, trago pra frente, estico, pego a laçada lá de trás, volto na agulha, seguro aqui, laço e fecho. Agora eu fiz o primeiro ponto da segunda carreira. Nessa segunda carreira, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Ó, olhando aqui no nosso gráfico, eu vou fazer 3 carreiras, ó, 1, 2, 3 carreiras, direto na cor bege. Então, vai ser 3 carreiras iguaizinhas essa aqui que a gente fez. Então, aqui, sempre lembrando que dentro do ponto tem o fio que a gente conduz e a gente tem que botar a agulha por baixo desse fio. Ó, o fio que a gente tá conduzindo, ele tem que aparecer e a gente tem que esconder ele por baixo, ó. Então, eu vou sempre forçar a minha agulha pra baixo, ó. Então, eu encontrei o meio do ponto, ó, eu já tô vendo o fio que eu tô conduzindo. Eu coloco pra baixo, puxo e fecho. Cheguei aqui, ó, tá vendo que agora o fio que eu cortei tá bem pequenininho?
Então, agora eu já vou puxar o outro fio. Ó, deixo esse aqui e vou conduzir esse junto com esse. Apoio o fio novo aqui na mão, encontrei a posição certa, ó, apoio esse, pego o fio novo, passo pra frente, ó, estico e fecho o ponto. E aí aqui, ó, eu vou ter 2 fios pra conduzir, além do fio que eu já tô conduzindo. Então, aqui você pode pegar esses 2 fios e torcer eles aqui, ó. Pegando na parte de trás do ponto, que é pra ele não soltar. Bom, agora ele tá bem preso. Vou continuar aqui na cor azul e conduzindo o fio bege. Agora, nesse último ponto aqui, eu já vou fazer a troca. Então, é a hora que eu coloco, laço o fio azul, puxo o fio azul pra frente, mas quando eu vou fechar, eu já fecho na cor nova. Então, eu já venho aqui, pego o bege e fecho no bege. Ó. Agora, eu vou inverter, vou conduzir o azul e vou fazer os 13 pontos beges. Esse pedacinho do azul que ainda tem aqui, eu vou conduzindo por dentro. Aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz no azul com o bege, ou seja, eu vou forçar a minha agulha para baixo para que o fio azul que eu estou conduzindo fique por dentro do ponto. E daí assim não aparece o fio, a cor, né, que você tá conduzindo. Ele vai ficar bem escondido. Aí agora eu vou mostrar mais uma vez a troca de cor aqui, só que agora eu vou passar do bege pro azul. Então, no último ponto, ó, eu coloco a agulha, laço o bege e estico. Só que eu não fecho com bege, já troco o fio e fecho na cor azul. Ó. E agora, troquei, vou fazer normalmente o azul conduzindo o bege. Quando chegar aqui no final, eu vou fechar a carreira igual eu mostrei no começo aqui dessa carreira. E vou fazer mais uma, então vai totalizar 3 carreiras aqui, exatamente dessa mesma forma que eu mostrei aqui. Vou terminar de fazer e volto para explicar o restante. Fiz aqui as 3 carreiras e agora a gente vai cortar esse fio bege. E agora nós vamos começar a utilizar o branco. De acordo aqui, ó, com o nosso gráfico, a gente vai fazer agora 3 carreiras de branco. Porém, no branco, a gente vai fazer espaços com o azul. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o fechamento. Joguei o fio lá pra trás, ajustei aqui. E agora eu vou apoiar o fio branco. Vou colocar minha agulha aqui pra fazer o fechamento. Lembrando de pegar abaixo do fio.
Pego o azul, trago pra frente. Pego o de trás, coloco na agulha, laço e fecho. E aí, agora eu vou conduzindo o branco. Mesma coisa que eu tava fazendo com o bege. Ó, aqui, ó, você pode enrolar aqui pra esse fio não escapar. Cheguei no último, eu puxo o azul, troco e fecho com o branco. Agora, ó, de acordo com o gráfico, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos brancos. Cheguei no quinto, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu chegar aqui no sexto, eu vou puxar o fio branco, só que eu vou trocar o fio e fechar com o azul. E agora eu vou fazer um ponto azul aqui no meio. Então, ó, eu coloco a agulha, laço azul e puxo. E não fecho com o azul, eu troco novamente e fecho com o branco. Assim o ponto fica todo da cor que eu quero. E agora eu vou fazer mais 6 pontos brancos. E depois vou trocar com o azul. Então, acho que a essa altura já deu pra pegar bem como que é a troca das cores, pra você poder fazer o fio conduzido da forma correta. Então, aqui, ó, a gente fez um ponto. Na próxima carreira, junto com o gráfico, na próxima carreira a gente vai fazer 3 pontos no intervalo. Então, são esse, esse e esse. Na próxima carreira serão 1, 2, 3, 4, 5. Serão os 3 e mais um de cada lado. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer e volto aqui pra gente continuar. Então, aqui finalizamos as 3 carreiras do branco. E agora eu vou fazer uma carreira toda no azul. Ó, de acordo com o gráfico, essa que tá com risco aqui é porque é a carreira toda em azul. Então, a gente vai fazer uma carreira e depois as orelhinhas. Então, aqui eu já vou cortar o branco. Vou fazer o fechamento. Ó, aqui a gente ainda tem o fio conduzido da carreira de baixo. Então, a gente tem que lembrar, ó, de colocar a agulha por baixo, ó. Usa sua agulha de acabamento, se você tiver dificuldade de usar a agulha normal. Eu tô usando essa agulha aqui que tá com o cabo quebrado. E a minha unha tá horrível, gente, não repara. Então, ó, eu vou pegando aqui, ó, por baixo do fio branco, bem no centro do ponto. E aí vai ser a carreira toda assim, de ponto normal. Fiz a última carreira e agora a gente vai fazer as orelhas. As orelhinhas, elas vão ser feitas exatamente nesse espaço aqui, ó. Então, aqui eu vou fechar a carreira.
Aqui fica mais fácil pra fazer o ponto centrado, porque a gente não tem mais fio que tá conduzindo. O fio conduzido, ele também dá uma estrutura na peça, então ela fica bem durinha por conta do fio conduzido. Fiz aqui a carreira e agora eu vou fazer as orelhinhas. As orelhinhas a gente vai fazer sempre nessa reta aqui, ó, do branco. Então, eu cheguei aqui no ponto, no primeiro ponto, ó, eu vou usar 4 pontos pra fazer a orelhinha. Só que a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu fiz esse ponto aqui, eu vou fazer 3 correntinhas. Agora, eu vou virar assim, ó, volto na segunda e faço um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui na terceira e faço um ponto meio alto. Laço o fio e agora eu vou fazer um ponto alto, pegando nesse ponto aqui, ó, de lado, ó. Então, eu vou introduzir a agulha como se eu fosse fazer um ponto centrado, só que eu vou fazer um ponto alto, ó. Agora, eu vou pular esses 2 pontos e venho aqui no terceiro e faço o ponto baixo centrado normal. Ó, vai ficar assim. A gente ainda vai fazer a última carreira de finalização com ponto baixíssimo, e aí vai desenhar melhor essa orelha. E depois a gente vai fazer a parte de dentro com um fio bege para evidenciar mais. Então, agora eu venho e vou fazendo pontos baixos centrados até chegar lá do outro lado para fazer a outra orelha. Cheguei no primeiro, ó. Só que aqui o primeiro foi na parte de fora, aqui o primeiro vai ser na parte de dentro. Mas a técnica é a mesma, ó. 1, 2, 3. Volto no segundo, faço um ponto baixo. Laço o fio, volto no terceiro e faço um ponto meio alto. Agora eu laço o fio, pego aqui nesse primeiro ponto, como se fosse pegar centrado, e faço um ponto alto. Ficou assim de ladinho. Pulo 2 pontos, venho aqui no terceiro e faço um ponto baixíssimo. E ficou dessa forma aqui. Agora eu venho fazendo até o final. Deixa eu soltar aqui o fio. Cheguei no último ponto, agora eu já vou fazer os acabamentos. Então, é o ponto baixíssimo. Pego a minha agulha de baixo pra cima aqui no primeiro ponto, laço o fio e trago pra frente, fazendo um ponto baixíssimo pra fechar essa carreira. Vou ajustar aqui, muito cuidado nessa última carreira pra você não apertar muito os pontos. Então, agora é só ponto baixíssimo pra gente finalizar essa parte do crochê. Depois a gente vai fazer os detalhes do rostinho. Então, sem apertar, controlando a tensão do ponto aqui nesse momento. Agora aqui a gente vai contornar a orelhinha para ela ficar bem evidente. Então, ó, venho aqui no primeiro. Como eu subi 3 pontos aqui, ó, eu já pego o primeiro, ó, faço um ponto, pego o segundo, faço um ponto e pego aqui o terceiro. E faço um ponto. Então, eu fiz 3 pontos para subir. Para deixar a orelhinha dele mais pontuda, eu posso fazer um ponto de correntinha e agora volto mais 3 pontos. Então, eu pego na cabecinha do ponto, desço 1, mais outra cabecinha do ponto, 2, e aqui no pé, 3. E aí, eu tenho uma orelhinha bem evidenciada. Agora, eu sigo aqui fazendo até chegar na outra orelhinha e evidenciar da mesma forma.
Então, lembra de você olhar e fazer a mesma quantidade de pontos que você fez em uma orelhinha, fazer na outra. Ela tem que ser absolutamente igual. Então, fiz aqui, ó, pra subir, pra ficar bem marcado. Faço uma correntinha pra evidenciar o ponto e agora a cabecinha do ponto aqui do outro lado. 1, 2 e 3. Tenho duas orelhinhas iguais. E agora sigo até o final da carreira. Cheguei no último ponto, eu vou fazer o que eu chamo de finalização contínua. Ó, faço o último ponto, vou cortar o fio aqui, puxo esse fio todo pra frente e faço a finalização contínua, tanto na parte de fora, sempre saindo com o fio no mesmo buraquinho. Já ensinei isso em várias aulas minhas aqui. Fica a finalização contínua na parte de fora e também faço na parte de dentro. Aqui, se você não quiser marcar muito, é legal que você faça o acabamento com uma agulha de tapeceiro. Depois basta esconder o fio por alguns pontos. Depois dá aquele pinguinho de cola para cortar. E agora vamos fazer os olhinhos e o detalhe das orelhinhas. Agora vamos fazer o rostinho. A gente vai precisar do fio preto e do fio bege. Aqui eu já fiz uma orelhinha para mostrar o que a gente vai fazer, que é como se fosse a parte interna da orelhinha. Então, eu já fiz de um lado, vou fazer do outro. Você vai precisar só de um pedacinho do fio bege. E vai pegar aqui, ó, na parte de baixo do ponto alto que você fez. Vai puxar pra frente, vai ajustar. Vem aqui no intervalo entre um ponto e outro. Laça o fio traz pra frente, como se você estivesse fazendo um ponto baixo. Vem no outro intervalo de um ponto e outro e faz mais um ponto baixo. Sempre ajusta para ele ficar maiorzinho, o fio não ficar todo embolado. Ó, aqui ele vai ficar assim. É só um pedacinho mesmo. Aí você vai cortar, trazer o fio pra frente e aqui você vai pegar e jogar o fio lá pra trás de novo. E ajusta aqui. Ó. Aqui atrás a gente vai dar um nozinho pro fio não escapar. E depois, no final, a gente faz o acabamento direitinho, escondendo esse fio entre os pontos e fazendo aquele pinguinho de cola. Ó. Agora, vamos fazer os olhos. Eu vou pegar um fio mais grosso, um fio preto mais grosso, porque a parte dos olhos e do nariz é mais arredondada. Aqui eu vou precisar da agulha de tapeceiro. O nariz a gente vai fazer bem nesse pontinho azul aqui, que tá sozinho. Então, eu vou fazer por cima dele. Tá cheio de cola minha agulha. Ó. Então, vem aqui por dentro, até chegar naquele ponto, ó. Pego na parte de baixo, depois pego na parte de cima. Como o narizinho é mais arredondado, eu vou fazer 2 vezes. Abro bem o fio assim, ó, pra ele ficar maior.
Se o seu fio for fino, você pode fazer quantas voltas você achar que fica melhor, para o nariz ficar bem redondinho em alto relevo. Ó, aqui o meu fio é mais grosso, achei que 2 foi o suficiente. E aí eu gosto de deixar o fio sobrando assim para fazer o acabamento no final. O acabamento é sempre escondendo o fio no meio dos pontos e depois eu dou uma colinha. Agora eu vou fazer os olhos. É a mesma coisa do nariz. E a gente vai fazer ele bem nessa posição aqui, ó. Tá vendo esse ponto branco? A gente vai fazer nesse ponto aqui. Então, aqui tá o nariz, você vai pular um ponto branco, no segundo, na parte de cima, vai fazer os olhos. Então, vai ser um aqui e um aqui. A mesma coisa que a gente fez no nariz. Olha que fofo, já tá tomando forma. Aqui é a mesma coisa, eu vou cortar o fio pra depois fazer o acabamento direitinho aqui por dentro. E agora, por último, mas não menos importante, vamos fazer a boca. A boca é legal que tem um fio mais fino. Aqui no caso, ó, bem na parte tem uma variação de espessura, ó, nesse fio. Eu vou tentar colocar essa variação de espessura aqui bem na altura da boca. A boca você vai fazer nessa altura aqui, bem pegando no meio, nessa carreira aqui entre o nariz e o olho, aqui no último ponto. Você vai pegar aqui, ó, bem no centro do ponto e a gente vai andar com ele 1, 2, até aqui, ó, no pé do branquinho. Então, a gente vai andar daqui até aqui. Mais uma vez, eu vou lá por dentro. E vim até aqui. Ó, peguei um fio mais fino, que é como se ele estivesse fazendo aquela caretinha que ele sempre faz. Depois, a mesma coisa, eu vou esconder os fios ali dentro. Se eu não tivesse um fio mais fino e não tivesse essa variação de espessura, eu ia cortar esse fio com a tesoura pra ele ficar mais fino assim, igual a esse. Muito fofo, né, gente? Olha só, não é a cara do Sonic? Muito, muito lindo. Agora, se você quiser uma aula completa sobre organização financeira e ter um ateliê lucrativo de crochê, você precisa estar no CMV. O curso CMV, Crochê Moderno que Vende, é onde eu ensino as estratégias que eu e as minhas alunas usamos para divulgar e vender as nossas peças de crochê. Além disso, lá dentro do CMV você vai aprender a fazer 22 peças comerciais de 3 nichos diferentes. E aonde você vai divulgar e como você vai vendê-las. E tudo isso aí do conforto da sua casa. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o primeiro link aqui para você clicar e conhecer quais são essas peças e fazer a sua inscrição. Esse link é promocional, então eu vou te dar um super desconto só para você que tá assistindo esse vídeo. Então eu vou te dar esse presente. Clica agora, não perde tempo, porque tempo é dinheiro. Se inscreve e eu te espero aqui no time das maravilhosas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de dar um curtir aí pra gente e fazer o seu Sonic e me marcar nas redes sociais.